Exercício 1 de transformações lineares. Então, primeiro, mostre que essa transformação aqui é um operador linear, certo? Vamos mostrar isso primeiro. É uma transformação do R3 no R3, então ele sai do R3 e vai para o R3, então ele pode ser um operador realmente, mas a gente tem que mostrar que ele respeita as características de uma transformação linear. Como que a gente mostra isso? A gente tem que mostrar que a transformação de um vetor U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V, e também E, né? Não basta ser uma ou a outra, é E, tem que ser as duas. A transformação de K vezes um vetor U tem que ser K vezes a transformação de U, certo? A gente tem que verificar essas duas propriedades. Vamos fazer isso então. Se eu tenho dois vetores genéricos do R3, certo? Eu tenho U e V do R3, eu vou chamar U de x1, y1 e z1, e o meu vetor V de x2, y2, z2. É bem parecido com a prova de subespaços vetoriais, né? Mas vamos lá. Se eu transformo o vetor U, o que eu tenho? Vamos ver. Quem que é a transformação? É x menos y. Então, a primeira componente vai ser x1 menos y1. Segunda componente é x1 mais 3y1 mais 3y1 mais z1. E minha terceira componente é z1 menos y1. Quem que é a transformação de V? Vai ser a mesma coisa, só que com os componentes de V, certo? Então, x2 menos y2, x2 mais 3y2, mais z2, z2 menos y2. E quem que é o vetor U mais V? É um vetor que é a soma das componentes. Então, é x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E quem que é a transformação de U mais V? Ele é a primeira componente, que é x1 mais x2, menos a segunda componente, que vai ficar menos y1 menos y2, né, distribuindo. É a primeira componente, que é x1 mais x2, mais 3 vezes a segunda componente. Quem é a segunda componente? É y1 mais y2, aqui já estou distribuindo, né? Mais a terceira componente. Quem que é a terceira componente? É z1 mais z2. E a segunda componente, vou tentar espremer isso aqui para caber no quadro. E a terceira componente é a terceira componente, z1 mais z2, né? Menos a segunda componente. Então, y1 menos y2, certo? Agora a gente tem que comparar. Isso aqui é a soma desses dois? Vamos ver. Quem que é TU mais TV? É a soma desses dois vetores aqui, certo? Então vai ficar x1 mais x2, menos y1 menos y2. A segunda componente vai ficar x1 mais x2 mais 3y1 mais 3y2 mais z1 mais z2. E a última componente é z1 mais z2 menos y1 menos y2, menos y1 menos y2. Agora a gente tem que comparar para ver se é igual, certo? Então eu tenho x1, x2, x1, x2, menos y1 menos y2, menos y1 menos y2, x1 mais x2, x1 mais x2, 3y1 mais 3y2. Opa, mais 3y2, ficou faltando ali, mas era assim. 3y1 mais 3y2. Z1 mais Z2, 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 menos Y1 menos Y2, menos Y1 menos Y2. Então, realmente, os dois são iguais. Acabou a prova? Não, falta provar a outra, né? Quem que é a outra condição? A gente tem que mostrar que K, T de U
Quem que é kt de 1? É k vezes a transformação que a gente obteve aqui, certo? Vai ficar cada componente multiplicada por k, menos k, k, mais 3k, mais k, k, menos k. E agora a gente tem que verificar t de ku. Quem é ku? Ku é o vetor u multiplicado por k. Então aqui, ó, ku, deixa eu pegar esse vetor aqui. Eu tenho que ku é esse vetor multiplicado por k. Certo? Então, t de ku vai ser quem? Vai ser k x1 menos k y1, certo? Que é a minha transformação aqui, né? Primeira componente menos a segunda. Aí eu vou ter minha primeira componente, que é kx1, mais 3 vezes minha segunda componente, que é ky1, mais minha terceira componente, que é kz1, e minha terceira componente, que é kz1, menos minha segunda componente, que é ky1. Agora a gente compara. Esse aqui é igual a esse, que nem antes, ó, kx1, ky1, kx1 mais 3ky1, mais kz1, mais kz1, 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 menos ky1, menos ky1. Realmente, é igual. Então, tendo satisfeito essas duas condições, então, de fato, né, a gente mostrou aqui, t de u mais t de v é igual a t de u mais v, e t de ku é igual a k de t de u. É k vezes tu, t de u, né? Estamos satisfeitas essas condições, realmente é um operador linear, certo? Beleza. Então vamos para outra parte da questão. Provamos que t realmente é um operador linear. Ele atende às propriedades de uma transformação linear e ele é do R3 para o R3. Então ele é um operador linear. Beleza. Segunda parte, determinar o núcleo de t e a imagem de t. Como que a gente faz cada um desses? A gente tem que lembrar o que é o núcleo e o que é a imagem. O núcleo de t ele é um subespaço vetorial que inclui todos os vetores do R3, né, do domínio da transformação, que levam para o vetor nulo do contradomínio, certo? Então, como assim? A gente quer todos os vetores que atendem que a transformação dele, ou seja, se eu tenho um vetor u, a transformação dele tem que ser zero, certo? Como que a gente resolve isso? A gente tem que resolver, então, o sistema, a transformação de um vetor u, certo? Um vetor u é igual a zero. Vai ser um sistema linear homogêneo. Como que a gente monta esse sistema? A gente precisa da matriz de transformação e de um vetor genérico u, certo? Qual que é a nossa matriz de transformação? Nossa matriz de transformação a gente consegue a partir das componentes desse vetor de transformação, certo? Então, nossa matriz é como? A primeira componente é x menos y, então é x menos y, eu não tenho z, então é zero, zero. A segunda componente é x mais 3y mais z, então é x mais 3y mais z. E a terceira componente é z menos y, então é z menos y, não tenho x, certo? Essa aqui, então, é a minha matriz de transformação. Nosso vetor u genérico, ele é um vetor x, y, z, certo? É um vetor do meu domínio, do R3. E a gente quer que o resultado dessa transformação seja o vetor nulo, então, igual ao vetor nulo, certo? Como que a gente resolve? A gente monta a matriz aumentada e escalona. Beleza, isso seria para determinar o núcleo. E a imagem? A imagem, da mesma forma, a gente quer obter todos os vetores que podem ser gerados por um vetor do meu domínio. Então a gente quer que a transformação de um vetor v, por exemplo, é um vetor que a gente quer obter, vou chamar de w. A gente quer obter todos os vetores w que são resultados da transformação de um vetor v do meu domínio, certo? Como que a gente faz isso? Da mesma forma, a gente tem a transformação de um vetor v é igual
não é mais igual ao vetor nulo, é igual ao vetor W qualquer que a gente quer descobrir qual é. E como que vai ficar isso aqui na forma matricial? A gente tem a nossa matriz de transformação, vezes um vetor genérico, V, eu vou chamar ele de um vetor ABC, pode gerar um vetor W qualquer, que eu vou chamar de XYZ também, que eu quero descobrir quem é esse vetor XYZ. Como que a gente faz isso? Monta a matriz aumentada e escalona. A gente vai resolver o sistema da mesma forma. Se a gente perceber, esses dois sistemas são muito parecidos. Esse aqui é apenas um sistema homogêneo associado a esse sistema aqui, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente acha a imagem primeiro, fazendo escalonamento, e a gente aproveita o escalonamento que a gente já fez, só que agora substituindo a matriz de termos independentes por zero. Porque se a gente tinha uma matriz de termos independentes zero, qualquer operação que eu fizer sobre ela vai continuar sendo zero aquela coluna. Então, fazendo primeiro a imagem, a gente consegue fazer a conta só uma vez. Se a gente fizer primeiro o núcleo, a gente não poderia fazer a mesma coisa, porque a gente perde o escalonamento aqui ao longo desse zero, certo? A gente não consegue ir do zero para a relação no final do escalonamento de x, y, z. Mas do x, y, z, a gente botando tudo igual a zero, a gente consegue chegar aqui na forma escalonada. Vamos fazer isso então. Primeiro, a imagem. Essa aqui então é a minha matriz aumentada. O que eu faço? Eu já tenho um pivô aqui, eu anulo os termos embaixo dele. Como que eu faço isso? Linha 2 recebe a linha 2 menos L1. 1 menos 1, 0. 3 menos menos 1, 4. 1 menos 0, 1. Y menos x, y menos x. Certo? Aqui, para eu conseguir um pivô, eu poderia pegar essa linha e dividir por 4, ou eu posso permutar essas duas linhas e depois inverter o sinal. Então eu vou fazer isso. A linha 3 eu permuto com a linha 2. E agora eu troco o sinal, certo? Eu vou fazer aqui direto, então depois dessa operação, o que eu fiz? Eu troquei o sinal da linha 2 e da linha 2 nova, tá? Recebe menos L2. Só para não ter que ficar repetindo a matriz, certo? Então aqui eu troco o sinal, aqui eu troco o sinal e aqui eu troco o sinal, certo? Vamos lá então, consegui mais um pivô. O que eu faço para zerar esse 4? Eu faço linha 3 recebe linha 3 menos 4 L2, que é a linha do pivô. 4 menos 4, 0. 1 menos 4 vezes menos 1, 5. Y menos x menos 4 vezes menos z fica y menos x mais 4z, certo? Aqui eu já poderia até parar, mas só para acabar o escalonamento, vamos fazer a linha 3 recebe 1/5 da linha 3. 5 dividido por 5 dá 1, e essa expressão dividida por 5 dá essa expressão dividida por 5. Já consegui mais um pivô. Então, na forma escalonada, nossa matriz tem 3 pivôs, certo? Para o nosso problema ser consistente, a gente tem que essa expressão aqui tem que ser válida, certo? Todas as expressões conseguem ser válidas, né? Eu não tenho aquele problema de ter 0, 0, 0 igual a uma expressão, que poderia ou não casar um sistema impossível, certo? Então aqui, o que significa isso? Se eu cheguei em 3 pivôs, eu tenho 3 expressões, 3 pivôs, eu chego basicamente que qualquer vetor consegue ser gerado. Escolhendo x, y e z adequados, eu consigo obter qualquer vetor. Eu não tenho nenhuma restrição aqui. Ou seja, a nossa imagem de T vai ser um vetor x, y, z pertencente ao R3, tal que x, y e z são números reais, certo? Ou a gente poderia até só escrever assim, é um vetor do R3, certo? A minha imagem de T é qualquer vetor do R3. E o nosso núcleo? O núcleo, que nem eu tinha dito, a gente aproveita o escalonamento. Se essa aqui é a nossa matriz aumentada do nosso sistema não homogêneo, no sistema homogêneo,
A única coisa que vai mudar é que essa coluna vai ser uma coluna de elementos nulos, certo? Assim. A gente poderia resolver fazendo como? Escrevendo as equações e resolvendo por retrosubstituição, ou percebendo, né? A classificação desse sistema aqui é qual? Eu tenho o posto da matriz aumentada é 3, que é igual ao posto da matriz A, que é 3 também, que é igual ao número de incógnitas. Ou seja, eu tenho solução única. Mas o meu sistema é um sistema homogêneo, então ele sempre admite a solução trivial. Ou seja, a minha solução, meu vetor x, y, z, é o próprio vetor nulo. Ou seja, apenas o vetor nulo, quando transformado, leva para o vetor nulo do meu contradomínio, certo? Então, o nosso núcleo da transformação é quem? É um vetor nulo, do R3. Certo? Poderia ser assim também, ó, é o próprio vetor nulo. E respondendo à última pergunta, T é uma transformação inversível? Vamos lembrar, para ser uma transformação inversível, o que a gente precisa? A gente precisa que ela seja injetora e sobrejetora. Ou seja, também, né, a gente chama isso aqui, quando acontece quando ela é injetora e sobrejetora, de uma transformação bijetora. Certo? Para ela ser injetora, o que a gente precisa? Para ela ser injetora, a gente viu que basta que no núcleo tenha apenas o vetor nulo, ou seja, que a dimensão do núcleo seja zero. No nosso caso aqui, ó, é exatamente isso que aconteceu. No nosso núcleo, a gente só tem o vetor nulo, ou seja, isso aqui tem dimensão zero, certo? Por definição. A dimensão do núcleo de T é igual a zero, certo? E para ela ser sobrejetora, a dimensão da minha imagem tem que ser a dimensão do contradomínio da minha transformação. Vamos analisar isso aqui. A dimensão do meu contradomínio é quem? Meu contradomínio é o R3, então a dimensão é 3. E a minha imagem também é um R3, então a dimensão da minha imagem é 3 também. Dimensão da minha imagem é igual a 3. Ou seja, ela também é sobrejetora. Como ela é injetora e sobrejetora, ela é inversível. Então, é inversível. Se a gente quisesse obter a transformação inversa, como que a gente faria? A transformação inversa na forma matricial é a matriz inversa de transformação, certo? Então seria só a gente pegar a nossa matriz de transformação, que é essa aqui, e inverter. A gente já viu como que inverte uma matriz, tanto por operações elementares como pela adjunta.